Você sabe o que significam pais tóxicos? Você já parou para pensar que talvez, sem querer, você possa ser uma mãe ou um pai tóxico? Então hoje eu vou falar sobre esse assunto no vídeo e eu sugiro fortemente que você assista. Olá, gente, o assunto de hoje é muito sério, né? Importante, teve um episódio que causou alvoroço agora nessas férias de verão, que foi de uma menina que foi extremamente agredida pelo pai na praia. O pai disse que a ideia era educá-la e trouxe, né, muito aí a questão do debate sobre pais tóxicos. Mas o que é afinal uma mãe ou um pai tóxico? Vamos explicar aqui de uma forma até científica, né? É um genitor, né, a pessoa que gera a criança, seja o pai ou seja a mãe, que causa danos à saúde mental do filho, seja de forma proposital ou até de forma involuntária, a partir das falas, das atitudes e das formas de externar as crenças negativas que aquele pai e aquela mãe tem sobre a criança. Então o que acontece? Não é claramente uma pessoa maldosa, ruim. Às vezes é uma coisa muito velada e isso é o pior, tá? Isso é o mais perigoso de tudo. Normalmente, né, essa toxicidade, esse comportamento tóxico, ele é feito através da demonstração de um descontentamento em relação ao filho. E assim, ao longo do tempo e com a repetição dessa atitude, a criança sofre um desgaste emocional muito grande. Então, o que acontece? Não precisa necessariamente ser um pai que bate, uma mãe que bate, que grita, que briga o tempo inteiro, mas pode ser aquela pessoa, por exemplo, que tudo que a criança fez, o comentário é: ai, foi bom, mas podia ter sido melhor. Ai, olha, seu amigo faz tal coisa, você não faz. Então não fica muito claro o dano no comentário, mas existe, porque vai minando a autoestima daquela criança. Então, o que a toxicidade dos pais pode causar, né? Que é justamente isso que eu tô falando, né? Pode causar problemas de convívio social, uma piora na saúde mental como um todo da criança, ansiedade, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo e até depressão. Por quê? Porque essa criança, ela é minada frequentemente, diariamente, com informações pequenininhas, venenosas. Ah, fulano faz tal coisa, bem melhor do que você. Ai, você vai sair com essa roupa. Ai, a sua coxa tá muito grossa. Por exemplo, mães às vezes, né, comentam. Então, às vezes a própria mãe, sem querer, ela tem um trauma com o corpo dela e ela passa esse trauma pra filha, que nunca tinha sequer notado que a coxa dela era grossa, era fina, ou tanto faz como é que era a coxa. A mãe fala: ó, cuida dessa coxa, essa sua coxa tá grossa, você tem que tomar cuidado, cuida isso, cuida aquilo. Então, é aquela eterna crítica, ou velada, ou não velada, ou descarada mesmo. Isso é uma toxicidade sem fim. E os traços mais comuns da personalidade de um pai ou de uma mãe tóxico. Então, o que você precisa observar em você para você se avaliar, tá? E ver se daqui a pouco você, por conta dos seus traços, não tenha uma inclinação a se tornar um pai ou uma mãe tóxico. Então, primeira coisa, descontrole emocional. Então, variações fortes de sentimentos, com momentos muito alegres e outros com explosões de emoções negativas, né? E tudo isso direcionado ao filho. Então, o filho, coitado, ele nem sabe como é que ele vai lidar. Ele nem sabe que pai ele vai encontrar, que mãe ele vai encontrar. Então, é o dia que o filho chega em casa e a mãe tá lá feliz da vida. E tudo é festa, tudo é alegria, vão brincar. E no dia seguinte, a criança chega, a mãe tá, tipo, arremessando um tênis na cabeça da criança porque a criança deixou o tênis fora do lugar. Então isso é uma característica de comportamento de um pai e uma mãe que tendem a ter, né, com o passar do tempo ou desde sempre, um comportamento tóxico com os filhos. Jogar a culpa em cima da criança. Então, em vez do pai e da mãe reconhecer que eles erraram, né, esse pai e essa mãe descarrega a frustração por algo que deu errado para eles, transferindo a culpa para a criança, tá? Então vamos dar um exemplo. Por exemplo, pai e uma mãe, vou dar um exemplo qualquer. Se pai e essa mãe foram para uma festa uma festa de aniversário, de casamento, quer dizer, tava uma droga a festa não tava boa, a mãe tava mal-humorada, o pai implicou com a mãe, qualquer motivo que não tem nada a ver com a criança. Se frustra, ou o pai ou a mãe se frustra.
esse pai e essa mãe vão dizer que a culpa é da criança. Porque você não se comportou na festa, porque eu te falei que era pra ficar sentado bonitinho, sentadinho na cadeira, você me deixou nervosa. Então assim, a criança não tem nada a ver com aquela situação de frustração do pai e da mãe, mas o pai e a mãe vão jogar na criança a culpa daquele sentimento que eles tiveram por conta própria, nada a ver com a criança, tá? Privação em vários sentidos. Então, pais que exercem um excesso de limites nos filhos, que tentam dominar fortemente os filhos, que comparam os filhos a todo momento com outras crianças, são pais que têm tendência a ter um comportamento tóxico. Falta de respeito, de sensibilidade, de empatia também é outro comportamento bem característico, tá? Esse, na verdade, ele é muito evidente nos pais e nas mães tóxicas. Então, eles tratam os filhos com falta de sensibilidade, com falta de carinho. Eles não têm uma maturidade suficiente para lidar, né, com as diversas situações que apresentam no dia a dia. Então, eles agem quase como se eles fossem uma criança. E o pior, é uma criança maldosa. Então, assim, é um adulto diante de uma criança, acontece alguma coisa que foge do controle, né, desse pai, dessa mãe, que não sai conforme o que ela esperava, ela vai agir como se ela fosse uma criança. E uma criança má. Aquela criança que cutuca, né, o amiguinho. Só que a questão não é uma criança cutucando o amiguinho, é uma mãe e um pai cutucando o filho. Então, isso é muito, muito sério. E um outro traço muito característico também, né, de pais tóxicos é a manipulação. Então essa é realmente uma das características mais marcantes desse genitor tóxico, que é quando o adulto ele se faz de vítima ou manipula a situação de modo a criança se sentir obrigada a agir de determinada maneira por culpa, pena ou medo. É fácil você perceber quando um pai é tóxico, uma mãe é tóxica e ela grita, ela bate, ela agride. Mas existe uma toxicidade oculta naquele que é um coitado, né? E tá sempre demandando alguma coisa do filho, tá com uma carência, uma exigência, mas ele não faz, supostamente não faz nada de errado, né? Na verdade faz, ele suga essa criança, ele suga a energia, a alegria, ele faz com que essa criança seja obrigada a crescer mais rapidamente, a se tornar adulto mais rápido, porque esse pai ou essa mãe são vítimas, é quase como se fossem vítimas da criança. É aquele pai e aquela mãe que jogam na cara da criança: eu faço tudo por você e você não me retribui, eu faço tudo por você e você faz tal coisa. Então esses pais são pais tóxicos, tá? Outras características muito comuns podem ser também o seguinte: mau comportamento. Então, por exemplo, piadas sobre características físicas da criança, piadas inadequadas, críticas fortemente negativas voltadas para a criança, invasão da vida pessoal e da privacidade das crianças, né? Pais que competem com os filhos. Então, assim, situações, por exemplo, de mães que quando a filha entra na adolescência, ela passa a se vestir com o mesmo estilo que a filha, entendeu? Ela acha que ela concorre com a filha. Ou é um pai que vai jogar um jogo de futebol e não aceita perder para o filho. Enfim, nem sei dar muitos exemplos, mas são situações de competição entre pais e filhos, tá? Então, isso é característico. E outra característica também é uma imaturidade na hora de educar. Então, assim, normalmente os pais tóxicos são aquilo que eu citei lá no início. Eles se comportam como uma outra criança de uma idade muito pequena, muito baixa, uma criança de 6 anos de idade, 4 anos de idade, só que ainda por cima maldosa. Então, em vez de ela dar estrutura, dar apoio, dar atenção, dar estrutura mesmo para essa criança se desenvolver, proteger essa criança, é um pai e uma mãe que atacam, que minam, que questionam e que criticam a criança. Então, essa é uma toxicidade muito grave que pode trazer diversos distúrbios para a criança ao longo do tempo. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esse tema de pais tóxicos, comentem aqui que eu vou tentar trazer uma psicóloga para falar a respeito do tema com vocês no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido útil e repassem se vocês acharem que vale a pena. Um grande beijo!